o nosso próprio eu. Muitas vezes o nosso ego é mais pesado do que o nosso corpo. Muitas vezes o nosso ego é mais difícil de ser locomovido do que um corpo, mesmo que obeso. Há muitos egos, entre aspas, obesos. Há muitos egos cercados de uma tal gordura, entre aspas, gordura humana, gordura dos pensamentos, gordura dos traumas, poluída, que nem mais consegue direito se encontrar. Há um segundo grupo que é o mundo. E quando eu digo mundo, eu não estou falando da lua, dos mares, das florestas, não estou falando dos prédios, mas estou falando do sistema filosófico, do sistema que impera na cultura humana. Quando a Bíblia se refere ao mundo, ela se refere ou às pessoas que estão no sistema filosófico ou ao próprio sistema filosófico. Neste momento eu não me refiro às pessoas, eu me refiro ao sistema, porque você que está aqui hoje, mesmo sendo cristão, ou até mesmo não sendo cristão, você enfrenta hoje, todos nós enfrentamos hoje, uma cultura extremamente agressiva contra o ser humano, e extremamente agressiva, contrária, guerreira contra a palavra de Deus e contra os parâmetros de Deus. Eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre isso, mas você há de convir comigo que nós vivemos uma cultura extremamente erotizada, nós vivemos uma cultura extremamente desonesta. Hoje a pessoa que é honesta, ela é tratada como tolo, me perdoe a expressão, mas como um otário, não é? Uma sociedade onde se banaliza coisas que não deveriam ser banalizadas, como a mentira. Uma sociedade onde meninas, eu estava lembrando outro dia conversando sobre isso com alguém, nós vivemos hoje uma sociedade onde as meninas estão, e os meninos também, nós estamos falando das meninas porque as meninas eram mais castas, eram mais protegidas. Mas depois daquela geração do Boquinha da Garrafa, você lembra? Quando começou a aparecer na Xuxa, no Gugu, no programa A, B e C, os concursos da Boquinha na Garrafa, das meninas dançando sensualmente, sexualmente, em função de uma garrafa. Dali para cá foi um marco que está evidenciado nos dias de hoje. Não tenham dúvida, amados. O que se produz hoje em matéria de cultura, em matéria de que eles chamam de avanço do progressismo, da humanidade, se reflete na geração seguinte, se reflete daqui a 10 anos, se reflete daqui a 20, 30, 40, e nós estamos andando muito rápido. Então o mundo é o sistema de valores, e o próprio diabo. Não pense você que o diabo em si é mais forte ou é mais eficiente do que a sua carne. É contundente o que eu estou falando, mas é real. Às vezes nós não nos preocupamos muito com o diabo e nos preocupamos pouco com a nossa carne, com o nosso coração, com a nossa mente. O máximo que Satanás pode fazer na vida de um cristão é propor. Lembra de Adão e Eva lá no paraíso? Não é? O máximo que Satanás pode é propor. Eu e você aceitamos ou não. Você entende isso aí? Deu glória a Deus. E ele propôs, desde o início do mundo é assim, passou por Jesus, propondo a Jesus durante 40 dias no deserto, e todos os dias Satanás propõe algo novo a mim e propõe algo novo a você. Pode passar despercebido, você pode não dar atenção, pode não entrar nele, ou até mesmo por ser tão discreto, que algumas vezes é discreto, você guardar, agasalhar alguma ideia por ele sugerida. Para vencê-los, tanto para vencer a carne, quanto para vencer o mundo, quanto para vencer o diabo,
a direção, o antídoto é um só: intimidade, revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. E se você entende isso aí, diga glória a Deus, meu amado. Para os três, o antídoto é o mesmo. Por quê? Porque os três militam contra o Espírito Santo. E a gente vai ver. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Gálatas, já está comigo. Nós vamos falar sobre a batalha entre a carne e o Espírito. Batalha mostrada em Gálatas, capítulo 5, versículos 17 e 18. Gálatas 5, 17 e 18. Vamos ler o 16 também, para você poder entender melhor. Gálatas 5,16. Por isso eu digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em contradição, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E esse versículo, essa parte do versículo é forte. Vocês às vezes não fazem, às vezes é meu, vocês às vezes não fazem aquilo que desejam. Paulo também expressa isso em Romanos. Ora, versículo 18: mas se vocês estão debaixo, guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, do pecado e da condenação. Amados, a carne e o Espírito estão em atrito o tempo todo. Você e eu nascemos com a natureza adâmica, com a natureza do pecado. Nós não nascemos santos, nós não nascemos salvos. Nós nascemos com uma tendência para a malignidade, nós nascemos com uma tendência para o pecado, nós nascemos com uma tendência para ir pelo caminho errado. A nossa carne, ela tem uma inclinação para o pecado. É fato também que quando Jesus Cristo nos salva, Ele nos regenera, Ele nos justifica, Ele nos santifica e a gente tem uma vida convertida. Conversão é mudança de rumo. Justificação é o apagar, é o pagamento de todos os pecados. Você fica zeradinho de pecados. E quem entende isso como um grande favor de Deus chamado graça, diga amém. Amém. E há uma regeneração, há um coração novo posto em seu coração. Ou seja, aquele coração que era viciado em pecar, que era viciado em ir contra a palavra de Deus, agora é um coração que entende que vivia uma vida errada e que precisa viver agora e que tem capacidade agora, como a Bíblia está dizendo aqui. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, só há uma maneira de não satisfazer os desejos da minha carne, da minha vontade, do meu ego, da minha inclinação pelo mal. Só há uma solução: é viver pelo Espírito Santo de Deus. E se você gosta disso, se alegra com isso, dê glória a Deus aí, meu irmão. As Escrituras falam da guerra interior existente entre essas duas faces: a alma humana, o ego humano, a vontade humana e o Espírito Santo de Deus. Para ilustrar facilmente isso, eu quero lembrar dos desenhos infantis. Não sei se você lembra da sua época, você que é mais jovem, certamente, talvez até ainda assista. Eu ainda assisto desenho animado, eu gosto de desenho animado. Mas alguns desenhos animados tinham aquela figura, Frajola era constante. Frajola, quando ia pegar o piu-piu, quando ia cercar o piu-piu, vinham aquelas duas figurinhas. Um era um diabinho e o outro era um anjinho. Um dizia, vai lá e destrói, e o outro dizia, não faz, isso não é bom. É interessante como já naquela época, já naquela inocência, porque aqueles desenhos eram inocentes mediante os desenhos de hoje, já naquela época havia uma voz mais intensa do mal. Se você parar para rever, você vai ver que a voz do mal sempre aparece de forma mais intensa, e a voz do bem sempre uma voz mais calma, mais pacífica, mais amena.
talvez a voz do mal seja inicialmente mais convincente, mais forte. Talvez o diabo tenha uma oratória melhor do que os anjos do Senhor, do que o Espírito de Deus, do que a nossa própria oratória de sermos santos. Mas o fato é que todos os dias, irmãos, todos os dias, quer você reconheça ou não, todos os dias, do momento mais difícil, nas suas principais decisões, essas vozes vão ecoar no seu coração. Na hora de você ferver, de você se irritar, na hora de você tomar uma decisão que vai afetar todo o seu futuro, na hora de você chutar o balde, ou na hora de você colocar o balde, ou na hora de você já estar de balde cheio. Em todas as situações há sempre uma luta, e você precisa identificar essa luta para poder administrar essa luta. A carne, ela deseja o pecado. O seu ego, o seu interior, o meu interior vai nos conduzir sempre ao pecado. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, você é templo do Espírito Santo de Deus? Amém. Certo, amém? O Espírito Santo que habita dentro de nós, se você der ouvido a Ele vai te orientar no caminho em que você deve andar. Você só conseguirá vencer a batalha contra a sua carne se, primeiro, utilizar as estratégias bíblicas ao seu dispor. O capítulo 5 de Gálatas que nós abrimos, no verso 16, vou ler de novo. Por isso eu digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Eu preguei aqui no domingo retrasado, e citei aqui no domingo passado, e quero citar mais uma vez hoje, porque para mim é o desejo da minha vida, da minha prática nesse ano de 2013. John Piper, em um vídeo que nós colocamos no site, está no site se quiser ver, ele nos convida a orar ao Senhor, fazer pequenas orações, não são orações longas. Não se iluda com orações com uma retórica muito bonita. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Podem até ser orações sinceras, podem até talvez não serem tão sinceras assim, e para impressionarem os homens, para impressionarem os ouvintes. Mas Deus, a palavra de Deus diz que Deus entende até os seus gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo e os seus gemidos inexprimíveis. Não tem horas que eu e você gememos na presença de Deus? Não tem horas que a dor é tão intensa que a gente não sabe nem o que falar? Não tem horas que a dor é tão intensa que a gente não consegue nem mais chorar? Nessas horas, Deus entende a nossa oração. Se você orar ao Senhor da maneira que você se colocar na presença dEle, Ele vai entender a oração. Viver no Espírito é viver orando. É orando quando chega, orando quando sai. É orando quando vai, orando quando volta. Orando quando começa o dia, orando quando termina o dia, e orando no dia seguinte, agradecendo a noite de descanso que você teve. Orando quando chega no trabalho e orando quando sai do seu trabalho. Se você orar mais, você vai murmurar menos. Se você orar mais, a sua mente vai estar ocupada com coisas tão boas que você não vai ter tempo para bobagens. Se você orar mais, a sua boca vai estar cheia daquilo que tem no seu coração. Então, se o seu coração estiver cheio de oração, a sua boca vai estar profética. A sua boca vai haver palavras de bênção para a vida do outro. Sabe por que alguém não tem nada para dizer? É porque não tem nada no seu coração. Nós vivemos uma geração superficial, muita informação, mas pouca formação. A internet, ela tem esse malefício. Ela nos trouxe uma geração em que sabe-se muitas informações ao mesmo tempo, mas não há uma organização. Informação é uma coisa, formação é outra, deformação é outra. A informação pode formar ou deformar, depende de como você a usa. Nós vivemos uma época em que nunca houve tantos modelos de Bíblia. Tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do garoto, a Bíblia da garota, a Bíblia do adolescente,
A Bíblia do jovem, a Bíblia do marmanjo, a Bíblia da terceira idade, a Bíblia da segunda idade. Tem Bíblia de tudo quanto é tipo, mas nunca houve uma época em que se leu tão pouco, profundamente, a palavra de Deus. Se você não lê a palavra, se você não ora, a sua carne vai prevalecer. Então a única maneira de prevalecer sobre a carne é buscar ao Senhor, buscar ao Espírito Santo todos os dias, através da oração e da leitura da palavra. Você entende isso, meu irmão? Dê uma glória a Deus aí. Amém. Glória a Deus. Segunda batalha que todos nós vivemos, a batalha contra o mundanismo e as suas aflições. O mundo nos traz aflições porque ele em si tem um sistema oposto ao sistema de Deus. Da mesma forma que a carne vai contra o espírito e o espírito contra a carne, o sistema do mundo, o sistema cultural, o sistema de valores das pessoas também vai contra frontalmente o sistema de valores de Deus. Nós acabamos de sair da época do carnaval, 4 dias ditas de folia. Para alguns não foi folia, para alguns foi morte, para outros foi um acidente, em que estão no hospital. Pastor, isso tem sempre, mas não em tamanha intensidade como alguns dias de carnaval. Até porque o lema do carnaval, se você parar para pensar, o lema do carnaval é: está tudo liberado. Pessoas que nunca usaram droga, eu conheci pessoas assim, durante o carnaval experimentaram droga. Pessoas que eram virgens, jovens e moças que eram virgens, durante o carnaval aproveitaram a doideira para perder sua virgindade. Ontem eu vi uma imagem no Facebook, triste e ao mesmo tempo interessante. Ele dizia assim: durante o carnaval as pessoas fazem sexo à vontade, e em novembro as crianças nascem. É um contraste, mas é uma realidade. É uma realidade. O sistema de valores está aí para a gente ver. A batalha contra o sistema de valores terrenos e pecaminosos, e eles são quem dirigem a humanidade em geral. Se você parar para observar, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, e esses tempos não vão melhorar, meus amados. Esses tempos vão piorar cada vez mais. Por isso que eu digo para você que você precisa estar no Senhor. Lá fora, o sistema humano, ele vai piorar. Por isso é que nós precisamos estar fincados, alicerçados no Senhor. Eu não sei se você se apercebeu disso. Pastor, não tem nada a ver com a gente, mas tem sim. O Papa renunciou. E segundo uma boa parte dos comentaristas sobre o Vaticano, os comentaristas políticos, e é importante que você leia jornais e revistas interessantes, falam que o Papa renunciou em função de vários grupos de cardeais, o clero um pouquinho mais baixo que o Papa, mas bem top, busca um modelo de gestão progressista. Ou seja, o que é chamado progressista? Em função do progressista, é uma palavra bonita, mas por trás da palavra progressista está os direitos, entre aspas, dos homossexuais, do casamento gay, está a defesa do aborto, está a defesa do feminismo. E a questão do feminismo não vai sobre a questão de cuidar bem de uma mulher, ser educada como uma mulher. A questão do feminismo é aquela questão que você vê, por exemplo, em algumas manifestações das mulheres sem roupa na parte de cima. Aconteceu no Papa Game Over. Entrar numa catedral em Notre Dame, na França, para protestar, para comemorar que o Papa renunciou. E isso são movimentos feministas. Há muita coisa por trás disso, financiamentos externos e tudo mais. Há um sistema. João, em 1 João capítulo 5, 19, eu não vou ler o texto, senão você deve ler a Bíblia, mas se você quiser pode abrir e marcar. João afirma que o mundo inteiro já está no maligno.
Quando ele afirma isso, ele não está dizendo que Deus está alheio a tudo isso. Não. Ele está dizendo que a cultura está no maligno. Que a cultura, ela é influenciada pelo maligno. E é. E se você não entender isso, você não vai conseguir viver uma vida de santidade lá fora. Se você não tiver isso claro, você não vai conseguir discernir o tempo em que vivemos. Você precisa, e eu também, estarmos dia a dia ligados nisso. João, também, esse eu queria abrir com você. 1 João capítulo 4, fala comigo. Quando chegará o anticristo, meu amado? José Roberto poderia fazer uma pregação excelente, até melhor do que eu, sobre esse assunto. Eu não quero fazer uma pregação sobre o anticristo, sobre quando chegará o anticristo, se o próximo Papa é o anticristo, se o Bill Gates é o anticristo, se o Obama é o anticristo. Não é? Há várias especulações, muitas delas sem nenhum fundamento. Mas entendam o que o texto bíblico quer dizer. E esse texto bíblico foi escrito antes do ano 100 da era cristã. Jesus nasceu no ano 0, morreu no ano 33, e a Bíblia foi toda compilada até no máximo o ano 100. Então esse texto ele é bem antigo. Nós estamos em 2013. Esse texto tem pelo menos 1900 anos. Olha o que João dizia, 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha a chave. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, já mudou, não é? A Jesus, não procede de Deus. Esse é o que? É o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora, antes do ano 100, já está no mundo. Duas partes desse texto que eu queria que você compreendesse. Primeiro, é que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é simplesmente falar, tudo bem, Jesus Cristo veio em carne e esteve aqui na terra. Não é simplesmente dizer isso. É reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, se despojou da sua divindade e se ofereceu como sacrifício por cada um de nós para a nossa salvação. É entender que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e é o único meio de termos vida, e vida em abundância. E se você entende isso aí, então glória a Deus. Os muçulmanos também admitem que Jesus veio em carne. Os judeus também admitem que Jesus veio em carne. Os Hare Krishna, se eu não me engano, também admitem. Essa não é a explicação do versículo. Isso é muito fútil. Veio em carne fazer o que fez, porque a cruz é o ápice da obra de Jesus aqui nessa terra. É o ápice. Então inclui nesse versículo reconhecer que Jesus teve a morte sacrificial. E a segunda coisa é que João diz que o espírito do anticristo já estava no mundo. E meu irmão, os dias são muito maus. Se naquela época o espírito do anticristo já estava no mundo, não me interessa saber quem é o anticristo, quem é a persona, quem vai ser a pessoa. Isso aí é coisa para revista de celebridades descobrir quem é o anticristo. O que me interessa é perceber que perto de mim, no ônibus, o espírito do anticristo já está trabalhando. O que me interessa é perceber que, como hoje eu passei, ali na Cracolândia, na Avenida Brasil, o espírito do anticristo está trabalhando. O que me interessa é perceber que lá no Senado Federal, o espírito do anticristo está trabalhando. O que me interessa é perceber que aqueles que roubam, que matam, que estupram, já estão sendo movidos pelo espírito do anticristo. O que me importa saber é como eu vi hoje uma ex-BBB que se converteu ao evangelho. Ela disse que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, ir para o BBB, e depois eu posei para Playboy. Eu choro, a mãe dela falando, a menina chora quando diz que posou para Playboy, mas na época ela não percebeu que o espírito do anticristo já está
tem entrado na sua casa, tem entrado na sua vida, tem entrado no seu caráter, tem entrado na sua dignidade, até onde o espírito do anticristo roubou de você valores que não foi o anticristo, mas foi o Cristo que colocou na sua vida. Até onde há desconstruções. Nós vivemos uma era de desconstruções, de relativismo. Tudo é relativo. Quantas vezes você já ouviu? A Bíblia, ela é relativa. Ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro cheio de mitos. Não é. A Bíblia é a palavra de Deus. É que várias pessoas não sabem, ou por dolo mesmo, não evidenciam que há muitas provas científicas, antropológicas, arqueológicas, era essa palavra que eu queria lembrar, arqueológicas, evidências muito claras da veracidade da Bíblia. Há muitas provas de cumprimento das profecias, há provas históricas, muitas. A pessoa não saber não significa que ela pode dizer que o outro é errado. Ela tem que conhecer. Então todo o sistema do pensamento humano moderno é contrário e agressivo contra os valores cristãos. Eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que está sendo usada frequentemente hoje para afetar, para inibir alguns pastores, e amanhã contra você, se é que não tem sido usada. Essa semana eu vi um rapaz sendo acusado disso. A palavra fundamentalista religioso. Palavra fundamentalista. Se a pessoa não é fundamentalista, ela tem que ser relativista. E se ela é relativista, então tudo pode. É um Deus, tudo é relativo. É um Deus moldável. Não, irmãos, Deus não se molda aos meus caprichos. Deus não se molda aos seus caprichos. Deus não é um Deus customizável. Não dá para fazer um Deus como você quer. Não dá para fazer uma Bíblia como você quer. Você entende e se alegra porque você não é maior do que Deus e Deus é maior do que você. Se você entende e se alegra por isso, dê glória a Deus aí, meu irmão. Uma jornalista que eu tenho admirado muito se chama Raquel Sherazade. Ela é jornalista, ela é apresentadora de um noticiário do SBT. Ela certa vez falou sobre o carnaval com muita propriedade. Se alguém quiser, me pede por e-mail ou pelo Face, eu mando o link sobre o que ela fala sobre o carnaval há uns 6, 7 anos atrás. Mas agora ela falou algo sobre, agora há pouco ela falou algo sobre a questão do debate do pastor Malafaia com a Gabriela, e ela falou algo essa semana sobre a renúncia do Papa. E ela sempre achei, tudo que eu ouvi dela, da opinião dela, do editorial dela, sempre foi muito ponderado. Vejam o que ela falou a respeito das críticas, das possibilidades, dos pensamentos em relação à renúncia, a renúncia do Papa. Ela falou a seguinte frase, a pergunta: é o homem que se dobra à fé, ou é a fé que se transmuta para conquistar cada homem? Quantas caras a igreja precisa ter para atrair mais fiéis? Ela estava falando sobre a igreja católica, sobre a questão de alas progressistas da igreja católica estarem pressionando o Papa e por isso ele ter renunciado, o que é algo bem provável. Não é algo comprovado, mas é bem provável. Eu repito o que ela falou, porque isso que ela falou se encaixa perfeitamente nas nossas igrejas, no evangelho de hoje.
em mim e em você, que às vezes deseja que a igreja tenha uma cara para satisfazer as suas necessidades, o seu desejo, o seu gosto ou o meu gosto. Mas, irmãos, a nossa igreja aqui, a CCMV, muito menos o Evangelho, vai se curvar ao meu gosto ou ao seu gosto, porque nós já estamos curvados aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem se curva diante dele, não se curva diante de mais ninguém. Vou repetir o que a Raquel falou. É o homem que se dobra à fé, ou é a fé que se transmuta, que se modifica, que se adapta para conquistar cada homem? Quantas caras a igreja precisa ter para atrair mais fiéis? Quantas caras? Eu garanto a vocês, se nós estivéssemos hoje fazendo aqui um culto da prosperidade financeira, venha, porque você vai entrar aqui e você vai entrar e vai colocar, depositar a sua semente de quanto? De R$1, R$10, R$50, R$100, R$1.000. Você vai depositar sua semente e Deus vai multiplicar 100 vezes. Não, 100 vezes o vizinho do lado está promovendo essa tarefa. Vamos multiplicar 200 vezes. Se estivéssemos transmutando a fé, torcendo as escrituras, nós já atrairíamos muito mais gente. Mas o preço de nós estarmos na fidelidade é não estarmos com os bancos lotados, porque a minha preocupação, irmãos, não foi, nunca foi, e olha, nunca será. Eu quero ter gente na igreja sim, mas a minha preocupação nunca será ter uma igreja cheia de gente vazia. Eu prefiro uma igreja não cheia de gente cheia, ou de gente que quer se encher, do que ter uma igreja cheia de gente vazia. Uma igreja cheia de espectadores, uma igreja cheia de auditório. Não, nós não somos chamados para sermos auditório, nós somos chamados para sermos filhos de Deus e executarmos o nosso trabalho aqui, nossa missão. Você entende isso aí? Diga um aleluia. Aleluia. Teria mais coisa para falar, mas eu vou adiantar. A terceira oposição é a oposição de Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Você quer abrir? Abra lá, nós vamos terminar. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O que é ser sóbrio? Pastor, não beber. Não. Ser sóbrio é estar ligado. A nossa gíria da língua portuguesa é estar atento. É estar tranquilamente atento. Sejam sóbrios e vigiem. Diga para o seu irmão do lado, meu irmão, vigia. Vigia. O diabo existe, irmãos? Existe. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Tem outra versão que é mais correta, detalhista, que diz que ele anda ao derredor. É diferente. A revista atualizada e a revista corrigida falam assim. A NVI, estou lendo nela. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor. Para nós é importante essa frase. Como leão. Como leão. A Bíblia não está dizendo que o diabo é um leão. A Bíblia está dizendo que ele anda como um leão. A gente já chega lá. Rugindo, fazendo barulho e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Resistam-lhe. Permanecendo firmes na fé, sabendo que vocês têm em todo mundo, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui nesse texto há vários ensinamentos. Quero tirar alguns poucos
Poderia tirar mais. Primeiro é que nós temos um inimigo. Quem diz assim, eu não tenho inimigo nenhum, está se esquecendo do diabo. O diabo ele é nosso inimigo. E graças a Deus por isso. Eu não quero ser amigo dele, você quer? Estou fora. Nós temos um inimigo. E não adianta você fingir que ele não existe. Não adianta fingir que ele não é seu inimigo. Não adianta fingir que ele vai te dar um tempo. Não adianta você fingir que ele não está nem te vendo. Vou ficar aqui escondidinho, né? Não adianta. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que a Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão. Como um leão. Andar ao derredor é muito significativo. Porque uma pessoa está aqui, eu estou aqui, o meu redor está aqui, e o meu derredor é uma segunda camada, é uma segunda altura. E a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao meu derredor. Mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso a palavra de Deus que diz que o diabo anda ao redor, diz que o anjo do Senhor está entre mim, entre você e a ação de Satanás. O Senhor nos guarda em todo o tempo, meu amado. Ele cuida de nós. Aleluia! Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor? Falei isso porque eu vi algumas mãos querendo aplaudir, outras não. Vamos aplaudir o Senhor. Você é para ele, aplaudamos. Entre eu e o diabo tem alguém. Opa, o anjo do Senhor. Segunda coisa que diz esse texto aqui, terceira aliás, é que ele anda como um leão. Ele não é um leão. A Bíblia não diz que ele é um leão. Eu estava lá na casa do meu sogro, lá no Havaí, lá em Rio das Ostras, e lá tem um Rottweiler misturado com um pastor alemão. Aí você sabe, pastor com pastor você também, né? Aí eu fiquei brincando, cachorro grande, de porte, manso, mansinho. E o cara querendo brincar com a gente o tempo todo. Mas um porte grande. Mas quando passava na rua, ele ia e soltava um latido forte. Só o latido dele intimidava quem passava na rua. Sabe aquele cachorro que você está passando na calçada, ele vem do portão e você toma um susto e sai? Esse tipo de cachorro. A Bíblia diz que o diabo ele é como um leão, mas que ele não é um leão. Certa vez eu ouvi um pregador falar sobre esse texto e ele falou algo que eu jamais esqueci. Ele falou, amados, o diabo na verdade ele é um ratinho, não um ratinho da televisão, mas um rato pequeno, apavorado com um megafone na boca. Um megafone. Por que eu te digo isso? Ele virou para Jesus e falou assim, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Ele é um blefador. Ele joga com blefes. Ele mente. Tudo isto não era dele, ele não poderia dar. Pelo contrário, a Bíblia diz que tudo o que foi feito por intermédio de Jesus e para Jesus. Então ele estava querendo dar para Jesus aquilo que já era dele, dizendo que ele era o dono. Não estou falando isso para que você tire onda com Satanás, não. Mas estou falando isso para que você também não se apavore. Não valorize mais do que você deve valorizar a pessoa do diabo. Ele não é tanto assim não. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Ele grita alto, ele fala pouco, fala manso, fala firme. Mas se você for contra ele, em nome do Senhor, o Golias que ruge alto, que desafia, que encara, ele tem que cair em nome do Senhor. Então ele ruge alto, mas não dá. Satanás utiliza de 3 estratégias para enganar a pessoa a respeito de si mesmo. A primeira é que Satanás quer que as pessoas não creiam na sua existência. Boa parte das pessoas hoje não creem que existe um céu e um inferno. O ateísmo e o neo-ateísmo estão crescendo muito, especialmente na Europa.
É importante você olhar para os outros países, para as outras continentes, nações, porque de lá você percebe o que um dia provavelmente vai vir para cá. O neoateísmo está vindo para cá. A diferença do neoateísmo para o ateísmo é que o ateísmo diz assim: não há Deus, eu acho que não há Deus. E o neoateísmo diz assim: prove-me que o seu Deus existe. Então, na Inglaterra e na França e na Espanha já existem campanhas em bus d'or, fora dos ônibus, dizendo assim: Deus não existe, não se preocupe com isso. E se Deus não existe, a moral humana não precisa existir. Quebra-se todos os conceitos de moral humana, todo o código de moral humana. Se Deus não existe, então para que moralidade? Há uma diferença muito grande. Satanás deseja que as pessoas não creiam. E, irmãos, escutem, há um terceiro tipo de ateu. É o ateu crente. É o crente ateu. Sabe o que é o crente ateu? O crente ateu é aquele que sabe que Satanás existe, mas não lida com essa possibilidade. É o crente, é o cristão, que sabe que Satanás está rugindo ao redor, não é? Está ali, está cercando, mas que não leva a sério isso, que nem se preocupa com isso. Aí você vê pessoas vindo contra você com palavras totalmente estranhas. Você vê pessoas que vêm e vão tocar no teu ponto fraco para te desestabilizar. Você não sabe de onde vem. Como eu disse antigamente, faz tempo que eu digo isso, né? Tem cheiro de enxofre. Tem certas coisas que a gente facilmente detecta o cheiro vindo do inferno. A pessoa vem certinho na tua testa. Se você está com a unha machucada, ela vem na tua unha. Já percebeu isso? Isso não é de Deus, não. Isso é de Satanás. Você está com a unha cravada no ônibus e alguém vem, em vez de pisar no outro dedo, não, pisa naquele dedo. Isso é cego, irmão, repreende. Segunda estratégia de Satanás é que ele coloca uma lente de aumento em si mesmo para aumentar seu tamanho e colocar medo das pessoas. Ao mesmo tempo que você não pode desprezar a existência de Satanás e até mesmo a sua sagacidade, você também não pode vê-lo como um ser mitológico que tem todo o poder, que faz o que quer. Eu volto a dizer para você, boa parte das pessoas pensa que Deus e o diabo estão brincando de cabo de guerra, mas não é essa a realidade espiritual. Deus é infinitamente superior à pessoa, à força, à ideia, à inteligência do diabo. O diabo é uma criatura, foi Lúcifer, um anjo criado por Deus, mas não foi nem criado à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor é um ser incriado, ele é nele mesmo, mas Satanás não, é uma criatura. Deus pode todas as coisas, Satanás não pode todas as coisas, ele não é onipotente. Deus é onisciente, ele sabe de tudo, em todo mundo, em todas as pessoas, simultaneamente, mas Satanás não sabe aquilo que se passa na sua mente, Satanás não sabe aquilo que você mesmo não revela, Satanás não tem condições de conhecer o coração, o seu coração, mas a palavra diz que o Deus Todo-Poderoso, ele perscruta, ele investiga, ele percorre todas as intenções do meu e do seu coração. A palavra diz que Deus é onipresente, que ele está em todos os lugares simultaneamente, mas o diabo não é onipresente. E é importante você compreender isso. O que parece ser a onipresença de Satanás são vários demônios, que aí sim, existem demônios em todos os lugares, todos, mas são demônios, são criaturas da criatura, são pessoas não, são criaturas que não têm nem mesmo o poder
de força, de condições do próprio Satanás. Por isso, amados, não tema a ação do diabo, resista-lhe em nome de Jesus. O texto diz: resista-lhe, permanecendo firmes na fé. Fique firme na fé e resista ao diabo. Amém, amados? Amém. Terceira coisa, Satanás deseja que as pessoas que creem na sua existência vivam como se ele não existisse. É como eu falei sobre o crente ateu. Eu quero concluir, para nós terminarmos. Guerras existem para serem lutadas. Você pode repetir isso comigo? Guerras existem para serem lutadas, batalhadas. Não adianta você imaginar que não há uma guerra, porque há. Não adianta. Certa vez, há mês e meio, 2 meses atrás, nós trouxemos aqui, a juventude trouxe um rapaz para falar sobre o seu testemunho, Charles. Ele falou sobre o seu testemunho, falou algumas coisas assim que chocaram a gente. Não são uma linguagem crentez, né? Não é uma linguagem usual da igreja. Eu percebi isso. Mas como foi importante, irmãos, a gente perceber o que está rolando lá fora. Ele falou com toda clareza a seguinte frase que eu vou repetir para você: as 2 maiores drogas hoje lá fora são o sexo e a bebida. O sexo e a bebida. Essa geração aí, essa garotada aí está transando 3 por 1000. E isso tem peso. Mesmo que não engravide, mesmo que não tenha nenhuma doença sexualmente transmissível, há uma marca aqui, ó. Há uma marca aqui, ó. Camisinha não protege do pecado. Camisinha não preserva a santidade. E não é só a garotada, não. Os adultos também. Hoje em dia, terceira idade. Hoje em dia, uma pessoa se descasa. O Facebook ele é terrível para mostrar algumas coisas. Estou num relacionamento sério. Daqui a pouquinho estou solteira. Parece que está escrito assim, ó, estou disponível. Disponível. Se esquecem que o seu corpo tem valor. Se esquecem que sexo não é feito para direção. Se esquecem, homens e mulheres, que prostituição não é só aquela que é remunerada. Não é prostituta só aquele que recebe para ir para a cama com outra pessoa, não. Aquele que não recebe também, se tem uma vida desregrada, também se prostitui. Ai, pastor, é o que a palavra diz. Pastor Anderson estava falando, nós estivemos juntos no Havaí, dando gato na sopa, no dominó. O pastor Anderson estava falando em tom assim, a gente está solto, né? Ele estava falando uma coisa muito interessante. Não sei se você já viu, as mães e os pais, os filhos vão para a bagunça, para o baile funk, vão para a bagunça a noite toda. Aí depois, por um motivo ou outro, justo ou não justo, não estou entrando aqui no mérito da justiça, o filho acostuma-se aí, está na baderna, está na bagunça, aí depois acontece algum acidente, ou ele morre com uma bala perdida, aí eles vão para frente da câmera de TV, eu quero justiça. Eu quero justiça. Quando na verdade não fizeram o que deviam ter feito. Não disseram não quando precisavam dizer não. Dizer não é fácil? É fácil? Ou não? Você disser agora.
Ouvir não é fácil. Ninguém gosta de ouvir não. Ninguém gosta de ser repreendido. Nós precisamos aprender que quem ama diz não. Às vezes a pessoa que diz não para você está te amando muito mais do que aquela que está te convidando para coisas que você talvez goste. Finalizando. Guerras existem para ser lutadas. Você não vai ganhar a guerra fingindo que ela não existe. Não vai. 2. A batalha contra você mesmo exige que você perceba que a responsabilidade é sua. A responsabilidade de dizer não para o seu ego é sua. Não é minha, não é do seu familiar, ela é sua. Assuma a sua responsabilidade. Ah, eu estou assim porque Deus quis. Não, você está assim porque você entrou por caminhos tortuosos. Ah, eu estou assim porque o diabo me levou assim. Não, você está assim porque você deu ouvidos ao diabo, tal qual Eva, tal qual Adão, mas Jesus não deu. Você está assim, eu estou assim em algumas situações por ter dado talvez ouvido ao diabo. 3. A batalha contra o mundo exige que você perceba que só há um manual de conduta que leva ao céu: Jesus, que nos deixou a palavra de Deus. Amém, amados? Você já imaginou como é que seria o mundo se não houvesse Bíblia? Se Deus não tivesse deixado para nós um código, um manual, esse aqui é o manual do fabricante para a sua vida. Já imaginou se a Bíblia não existisse? Durante esses anos todos, como é que as pessoas iam pregar aquilo que bem entendessem? Como é que as pessoas iam falar aquilo que bem entendessem? Você sabia que a maioria dos códigos jurídicos da maioria dos países é formada através de condutas morais, de leis morais constantes na Bíblia, que ela influencia todos eles, ou a maioria deles. A batalha que contra Satanás exige que você se achegue a Deus e resista. Irmão, aprenda isso. Aprenda isso. Da tentação, a Bíblia diz para a gente fugir. Fugir da tentação. Da tentação a gente foge, mas ao diabo a gente resiste. Tem gente fugindo do diabo e tentando resistir à tentação. Eu aprendo. Só um pouquinho, mas só um pouquinho só. Acabou. Tenta resistir à tentação não, meu irmão. Tentar resistir à tentação é brincar com coisa séria. E ela vai, A estratégia do diabo, sempre falei há anos, há uns 15 anos eu falo isso, estou ficando velhinho. Há uns 15 anos eu falo isso, a estratégia do diabo sempre foi e sempre será acostumar para contaminar. Sempre foi. Eu não tenho dúvida de que daqui a alguns anos nós vamos ter casamento gay em igrejas protestantes, em igrejas católicas. Não tem dúvida, é só uma questão de tempo. Eu não tenho dúvida de que o aborto vai ser legalizado no Brasil. Que você maltratar um cachorro, que não deve maltratar, que deve realmente ser punido, vai dar cadeia, mas fazer um aborto não vai dar cadeia. Não tem dúvida disso, é só uma questão de tempo. Porque toda a estrutura social e cultural avança para isso. Avança para isso. Então, meu amado, não permita que você fique tentando resistir à tentação. Não. Fuja da tentação e resista ao diabo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu estou destreinado na pregação, passei do tempo. Perdoe. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Irmãos, eu creio que há pessoas aqui que têm vivido lutas intensas, lutas muito pessoais e intensas. Eu também creio que há pessoas aqui que até já deixaram as suas guerras, as suas lutas um pouquinho de lado, como que dizendo:
vou deixar nas mãos de Deus. Sim, é bom que as nossas lutas estejam nas mãos de Deus. Mas como eu preguei aqui no domingo de manhã, tem coisas que, se você não fizer, Deus não vai fazer por você. Hoje nós conhecemos que há 3 lutas, há 3 batalhas que nós temos, todos nós temos, contra o nosso próprio eu, contra o mundo e a estrutura maligna do mundo e contra o próprio Satanás. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Eu quero convidar você esta noite a orar, a batalhar em oração. Eu quero convidar você a retomar algumas batalhas em oração. Eu quero convidar você a reavivar em você essa força da oração, essa força de condição de batalhar por aquilo que você tem em sua vida, por aquilo que você sabe que não é de Deus, por aquilo que você vê riscos, por aquilo que está fora do lugar. Quero convidar você a enxergar isso com clareza. Não mais fugir da luta. Não adianta fugir da luta, meu amado. Ela te persegue. Não adianta. Mais tarde você vai encontrar com ela, talvez num volume ainda maior. Quero orar por você. Feche seus olhos. Se você está em lutas, ou se você precisa ter coragem para retomar uma luta, quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida, aqui mesmo no culto, mas eu quero abençoar você, Senhor, em nome de Jesus. Tua palavra foi pregada, Senhor, e a própria palavra diz que ela produz fé. Senhor, que cada homem, cada mulher aqui presente, cada jovem aqui presente, seja cheio, Senhor, de fé, seja cheio, Senhor, da Tua presença, para, Senhor, guerrearmos as guerras deste mundo, com sabedoria, com sobriedade, como diz a Tua palavra. Senhor, nos dá discernimento, nos dá coragem, nos dá unção, Senhor, nos dá revestimento do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, que a gente encare as batalhas contra o nosso próprio eu de frente, que nós não sejamos desonestos, Senhor, ao olharmos para dentro de nós. Nós tenhamos a coragem, Senhor, de expor o nosso coração diante de Ti e pedirmos cura, pedirmos restauração, repreendermos, Senhor, aquilo que não vem de Ti. Senhor, que as tentações não consigam nos assediar, que os nossos olhos, ouvidos, sentidos não sejam seduzidos, Senhor, mas que a Tua presença, essa sim, nos atraia e nos seduza no bom sentido da palavra. Senhor, contra o mundo, nos dá lucidez, Senhor, amplia a nossa visão, faça com que a gente veja, Senhor, além do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso cotidiano, que a gente entenda um pouco mais além e que possa, Senhor, conceber, permitir, observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e aí sim interferir em oração, interferir na batalha espiritual, interferir com atitudes sábias. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a percebermos a presença do diabo, nos ajuda, Senhor, a sentirmos o cheiro do enxofre, nos ajuda, Senhor, a não nos conformarmos com as propostas que Satanás tem colocado a este mundo, a este século e também a vida de cada um de nós. Pai, faz com que nós sejamos pessoas que sigam a Tua palavra, simplesmente isso, nem melhores, nem piores, mas pessoas que amam o Senhor e que sigam e sirvam a Tua palavra. Pai, ajuda-nos, leva-nos em paz para as nossas casas, protege-nos, Senhor, dá-nos a Tua cobertura, como eu preguei aqui, Senhor. Nós sabemos que Satanás está ao nosso redor o tempo inteiro, mas nós também vivemos, Senhor, todos os dias, a experiência, a certeza, a convicção de que o anjo do Senhor se acampa ao redor de cada um de nós que tememos ao Senhor e nos livra. Senhor, que esta palavra possa ir conosco para casa, que nós possamos ter vivência contigo dia após dia.
Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, o dia a dia do Espírito de Deus esteja sobre vós, igreja amada, e sobre toda a nossa família, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Eu convido você